Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Daqui a pouco, notícias da seleção brasileira para você. A CBF diz que aguarda uma resposta do técnico italiano Carlo Ancelotti até o fim do mês. Mas no caso de um sim, cogita que ele comece a trabalhar só no meio do ano que vem. Antes, vamos falar dos times cariocas nesse período sem jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Arrancadas, assistências, chutes, gols. A disputa dos clubes, que o torcedor está acostumado a ver, está dando uma parada de 10 dias para a data FIFA, os amistosos das seleções. Nesse período, só quem foi convocado tem jogos pela frente. Do Fluminense, John Arias pela Colômbia e André pela seleção brasileira. Do Vasco, Fuma Rodrigues pelo Uruguai e Galarza pelo Paraguai. Do Flamengo, Pedro e Ayrton Lucas estão com a seleção brasileira. Eric Pulgar e Vidal estão com o Chile e Varela com o Uruguai. Enquanto isso, o torcedor está na expectativa de que o período sem jogos sirva para os clubes do Rio se prepararem para os próximos compromissos. Um momento que pode ser ainda mais importante para quem está na zona de rebaixamento. O time está se encaixando, mas não está dando sorte, né? O Vasco é o que vive o momento mais complicado. 5 derrotas seguidas. Penúltimo na tabela do Brasileirão. O time já volta a treinar em campo hoje. A próxima parada é contra o Goiás, no dia 22. A gente está trabalhando, fazendo um paralelo. A gente está plantando, a gente está tentando adubar a terra, a gente está regando, a gente está cuidando como a gente pode, mas não conseguiu ainda escolher os frutos disso. A expectativa é que possa vir já no próximo jogo. Em 2008, o Vasco já tinha 14 pontos. Em 2013, o Vasco já tinha 14 pontos e caiu. Em 2015, o Vasco tinha 9 pontos e caiu. Em 2020, o Vasco tinha 18 pontos e caiu. Esse ano, o Vasco só tem 6. Ou seja, comparando com os outros anos que o Vasco caiu, essa campanha é ainda pior. O Vasco só fez 6 pontos em 10 rodadas. Somando que a conta para não cair é 45, né? Por aí? É isso, João? Isso, mais ou menos isso. O Vasco precisa de 39 pontos nas 24 rodadas. Nas 28 que falta, precisa de 13 vitórias. Então faltam 28, o Vasco precisa de 13 vitórias. Nessa toada de agora, pode carimbar a passagem. A esperança é que esses jogadores, Flávio, que eventualmente chegarão, segundo Josh, resolvam esse problema. Mas cara, é muita coisa, porque aqui para 6 são 8 pontos. 8 pontos, 3 pontos, 12 pontos. E aqui caiu, cara. É complicado, GV. Olha o aproveitamento do Vasco, cara. 20% é muito pouco. Uma vitória só em 10 rodadas é muito pouco. Mas eu continuo achando que o Vasco não cai. Só que para isso você precisa ter uma mudança que vai muito além da comissão técnica. Por isso que aqui eu não defendo a saída do Barbieri. Eu acho que ele tem alguns problemas, acho que ele tem talvez algumas teimosias, dá para a gente colocar dessa maneira, com alguns jogadores que não rendem tanto, mas isso parece que está começando a mudar. Ele já começou contra o Inter com o Matheus Carvalho, que era um garoto que veio emprestado do Náutico que não tinha nem entrado ainda. Se tivesse entrado, jogou pouco tempo. Então, ele está tentando outras alternativas, mas ainda é pouco. E eu acho que essa janela do meio do ano, ela vai ser fundamental para o que o Vasco vai observar e vai enxergar para o resto do ano. Você é o seguinte, onde o Vasco vai achar esses jogadores que vão chegar para resolver que ninguém achou? Mas não, mas pô, o mercado sul-americano tem uma gama de jogadores. Mas tá todo mundo atrás. Olha, o Inter já trouxe o Valência. Eu sei, o GV, mas isso aí, mas o Vasco é o Vasco. O Vasco é o Vasco. O Vasco tem que botar na mesa e dizer, aqui, ó. Tá bom, mas eu vou te fazer uma pergunta real. Se você é jogador, te ligo o penúltimo da tabela nessa situação, e te ligo um mês de tabela pra cima que tá jogando uma Liberta, uma Sul-Americana, você vai escolher o quê? Pô, dependendo do tamanho do clube, eu escolho o Vasco. Você prefere escolher um Goiás ao Vasco? Não, mas aí Goiás. Não, mas o Goiás tá no meio da tabela, o time tá no meio da tabela, tá na Sul-Americana. A briga do Brasileirão, os times grandes. Mas aí você quer comparar o Vasco com o Flamengo? Com o time que ainda tá... Não tô falando do Flamengo, pô. Tô falando do meio de tabela. Tabela que meio de tabela tá ali o São Paulo, Cruzeiro, exatamente. Inter. Tá todo mundo atrás de reforço. Tá todo mundo atrás de reforço. O Vasco é enorme, a história é enorme. Mas o Vasco tá devendo empresário.
O Vasco tá em último lugar. O Vasco, pela conta aqui, já tá... Aí falar pra mim que o jogador fica muito bonito na televisão essa resposta. Ah, não, porque o Vasco... Mas na vida real, tu sabe como é que é. Sim, o cara liga pro amigo. Jeito, lógico. E aí, o meu medo, Flávio, é o Vasco perder essa corrida pela situação atual. Assim, eu discordo um pouco. Eu acho que o jogador que vem pro Vasco, primeiro ele tem que saber que o Vasco está num processo de reconstrução. Ele não vai chegar e não vai pegar um Flamengo da vida, não vai pegar um Palmeiras, até mesmo o São Paulo, que não vive um bom momento, mas o Cruzeiro tem reconstrução, tá ótimo, tudo devia ter popa. Mas o Cruzeiro já tem um trabalho, já tinha um trabalho muito mais duradouro do que o Vasco tem. Não é nem o mesmo treinador, pô. Mas a base é a mesma. Mas tinha uma base, né? Então o Flamengo não era pra ter perdido nada, que é a mesma base, esse ano era pra ter ganho tudo. Mas isso não significa que vai ganhar. Não, mas se a base esse ano, o Flamengo tinha que ter ganho tudo esse ano. Vocês estão falando. Mas o Flamengo tinha que ter ganhado boa parte das coisas que disputou. O Palmeiras também tem a base e tá brigando. E o mesmo treinador. O Flamengo tá lá em cima, mas tá brigando lá. Então, assim, o Atlético Mineiro, que deveria... Toda mudança de elenco, você tem que ter a característica, você conhecer o seu companheiro, qual é o posicionamento, como que ele vai... Mas esse é o problema do Vasco? Assim, hoje eu vejo muito que o Vasco hoje está muito sem confiança. Hoje, nesse momento, o Vasco está muito sem confiança. Os jogadores precisam acreditar um pouco mais, querer um pouco mais, ser mais competitivo. Aí sim. Aí depois entra a qualidade individual de alguns atletas. Qual é a posição mais carente? Meia de ligação? Como perdeu o Nenê e não trouxe outro de ligação. Mas indagação. Não, sim. Vai achar esse cara para resolver onde que todo mundo tá atrás. Eu acho que tem um jogador, assim, quem sou eu para falar alguma coisa em relação à contratação. Na Série B, é o Jorginho, que joga no Sport. É um baita atleta. É um jogador com muita qualidade. Toda. É possível contratar? Não é possível. Tu acha que o Sport vai vender para o Vasco ou lá para fora se ele está se destacando? Mas ele já tem uma idade elevada. Ou para o time que vai pagar. Ou para o time que vai pagar. Eu só estou dando um exemplo, entendeu? Você tem jogadores com potencial, com carência dentro do clube. Você quer ver a referência? Sim. O Vasco falou, o Thiago trouxe pra gente aqui. Vai atrás de 2 volantes. Que é o volante que estava se destacando aí e estava para sair. Alan. Vem quem tem mais dinheiro e leva. Não, aí não tem jeito. E vem quem vai estar disputando Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo falou, eu quero. Me dá. Sim, isso que eu tô falando. Aí você vai qualificando o seu elenco. Não é só trazer 7. Mas assim, no Mundial Sub-20 agora, que teve. Tem vários jogadores. Você não achou nenhum jogador interessante? Ali tinha um... Mas se o Vasco depender do moleque da Sub-20 para tirar do rebaixamento... Não estou falando que vai tirar, mas você faz uma competitividade dentro do seu elenco, você qualifica o seu elenco através de um jogador com potencial, mesmo sendo jovem. O Ryan, né? O Ryan tem 16 anos só. Não entrou com personalidade. Bom de bola. Não entrou com... Desculpa o palavreado, tesão do caramba para jogar. Bom de bola. Então faz um diferencial nesse momento. O cara tem que vestir a camisa. Eu acho que a solução... Nesse momento, se ele não vestir a camisa, não vai sair dessa situação. Eu acho que a solução está lá. Não vai chegar ninguém para resolver. A hora que a confiança voltar, que a bola do Pedro Raul entrar, que a zaga do Vasco, que jogou muito, o Carioca, voltar a ter... Que o Pumitsa, que é um dos melhores laterais. Eu acho que a solução está dentro. Porque assim, olha só, o Vasco está em 19º colocado, que é o segundo logo do penúltimo, né? Da zona de rebaixamento. Mas 6 pontos, 3 pontos do 16º colocado. 3 pontos só, gente. Uma vitória. Não é tão assim. 2 vitórias, ele pega o Santos lá na frente. E outra coisa, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, no início do ano, o Vasco contratou o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e disputou com diversos grandes clubes. O Corinthians foi um deles. E aí mas ele decidiu ir pro Vasco. Exatamente. Mas não, aí beleza, a escolha perfeita, tal, um time de massa, um time de tradição, um time de camisa. O pior momento dele, nesse momento, é culpa de quem? Somente do treinador? Claro que não. Ele também tem que olhar o que ele está fazendo de errado para ele também melhorar o seu potencial, pô.